Então agora, nessa terceira videoaula, eu vou mostrar para vocês como fazer o requerimento real de um benefício ou serviço no INSS Digital. Lembrando sempre que eu estou seguindo a ordem do guia prático que está lá no site da OAB-MG. Vamos lá. No site da OAB, no item 2, cadastrando tarefas / requerimentos à distância, uma vez que os arquivos já foram preparados, quais arquivos? Aqueles arquivos originais, que são obrigatórios, e eventualmente também os arquivos terceiros e simples, lembrando que cada um deles não pode ultrapassar o limite de 5 megabytes. Lembrando também que aqui eu já parto do princípio que o advogado e a advogada já têm a senha de acesso do INSS Digital. Para acessar o INSS Digital, basta acessar o endereço requerimento.inss.gov.br e eu vou mostrar para vocês como fazer esse acesso. Como eu disse para vocês, basta acessar o site www.requerimento.inss.gov.br que vocês serão direcionados para essa interface do INSS Digital. Uma vez já tendo a senha de acesso ao INSS Digital, basta o advogado e a advogada clicarem em Login, que está no canto superior direito da tela. Vai pedir o seu CPF e a senha de acesso que vocês já receberam do próprio INSS. Ao entrarem, vocês vão perceber que está aqui o usuário, no caso é o meu nome, e a entidade conveniada, que é a OAB-MG. As duas interfaces existentes no INSS Digital são muito simples. Uma é requerer, que quer dizer requerer algum dos benefícios ou serviços oferecidos pelo INSS Digital, e consultar, logo abaixo, que é consultar algum requerimento já feito e analisado ou ainda em análise pelo INSS Digital. No caso, eu vou mostrar primeiro como consultar um benefício do INSS Digital, benefícios esses que eu já fiz anteriormente. Então, no caso, eu tenho aqui o número do protocolo, o tipo de serviço apresentado, o nome do cliente, no caso aqui eu simulei uma aposentadoria para o meu pai, o CPF dele, o prazo, que é o prazo final de análise, que é o prazo de 45 dias corridos, para que o INSS faça a análise do benefício ou serviço, a unidade de atendimento, que é serviço de atendimento, e aqui a situação. Percebam que eu tenho aqui 3 benefícios com situação concluída e 1 cancelado, justamente porque eu fiz uma simulação para demonstrar nos cursos que eu tenho mostrado. A situação dos requerimentos podem ser em análise, ou seja, o INSS está analisando o requerimento feito por você. Pode ser cancelado, quando você desiste daquele requerimento, ou porque houve algum erro, ou então porque por um outro motivo. Concluído, quando o INSS já tiver feita a análise, deferindo ou indeferindo o benefício ou o serviço, e exigência, quando o INSS tiver que baixar diligência para que o advogado e a advogada junte algum tipo de documento, ou então que o advogado compareça em uma das agências do INSS para levar algum tipo de documentação. E por fim, nós temos aqui ações, que nós temos o item detalhar tarefa, gerar comprovante, que é gerar o comprovante do requerimento feito, ou o item cancelar tarefa, quando o advogado quiser cancelar o requerimento feito. Voltando, nós temos aqui o item requerer, onde nós podemos requerer algum desses serviços do INSS Digital.
aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio reclusão, cópia de processos, que é a cópia do processo administrativo, inclusive cópia de processos administrativos físicos, pensão rural, pensão urbana, recurso, revisão de benefício e salário maternidade rural e salário maternidade urbano. Aqui podem surgir algumas dúvidas para os colegas no seguinte sentido, como por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, às vezes o advogado e a advogada vão querer fazer um requerimento de aposentadoria especial para o seu cliente. E aparentemente não tem essa opção de aposentadoria especial. Nós temos que lembrar que a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Então basta clicar em aposentadoria por tempo de contribuição. Ou então o advogado quer fazer um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos do artigo 29C da Lei 8.213, que é a aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário. Também vão fazer esse requerimento aqui através de aposentadoria por tempo de contribuição. Algumas perguntas muito comuns também são no sentido de aposentadoria, pedido de aposentadoria híbrida, ou seja, utilizando tempo rural e tempo urbano. A sugestão que eu dou para o advogado e para a advogada, que se for um pedido de aposentadoria híbrida, se o último tempo trabalhado pelo cliente foi de uma atividade rural, que faça o requerimento por aposentadoria por idade rural. E vice-versa, se o último tempo trabalhado foi de uma atividade urbana, que faça o requerimento de aposentadoria por idade urbana. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer um requerimento de um benefício previdenciário. No caso da minha cliente, é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Eu clico em aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui existem algumas informações do serviço. Quais são os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Logo abaixo, o INSS informa aqueles mesmos dados que eu já mostrei para vocês, ou seja, que cada arquivo não pode exceder a 5 megabytes e o total dos arquivos não pode exceder a 30 megabytes. Todos os documentos devem ser escaneados e salvos em formato PDF, colorido 24 bits, e com qualidade a partir de 150 dpi. Percebam também que logo abaixo tem-se a ordem dos documentos a serem inseridos. Repetindo, o requerimento assinado pelo advogado, que está disponível lá no site da OAB-MG, a procuração, o documento de identificação e CPF do procurador, que no caso é a carteira da OAB, documentos pessoais do solicitante, do instituidor e dos dependentes, se for o caso, como, por exemplo, identidade, carteira de habilitação. Depois, os documentos referentes às relações previdenciárias, como, por exemplo, a carteira ou as carteiras de trabalho em todas as partes que têm algum tipo de anotação, certidão de tempo de contribuição, se for o caso, formulário de atividade especial, PPP, no caso de aposentadoria especial, e algum outro documento que o advogado e a advogada queira adicionar. Clica-se em avançar e aí vocês vão perceber que eu passo do item 1 para o item 2, que são os dados do requerente. Nesse item, nós temos que preencher os dados do requerente, ou seja, os dados do nosso cliente. Logo acima, nós temos a situação de inserir o CPF do nosso cliente. E aí eu chamo a atenção para uma situação muito importante. Quando inserir o CPF do nosso cliente, a gente tem que clicar nessa lupa que está logo ao lado, porque vai puxar da base de dados da Receita Federal toda a situação de dados desse nosso cliente. Porque se nós não clicarmos nessa lupa,
o sistema do INSS digital não aceita avançar. Então, basta clicar e aparecem todos os dados do nosso cliente. E, ao final, nós vamos ter que inserir mais alguns dados. Aqui tem informações de contato. Celular. Eu sugiro que vocês coloquem o celular pessoal de você, advogado, ou de você, advogada. Porque pode ser que, no futuro, o INSS queira, através, obviamente, de uma autorização prévia, também fazer as intimações através do sistema de WhatsApp. Preenche-se o telefone fixo. E logo em seguida, nós temos aqui o item e-mail. E percebam que está escrito e-mail do segurado. Mas, na verdade, vocês vão inserir o e-mail particular de vocês. Porque toda a comunicação desse requerimento será feita através do e-mail que vocês cadastraram aqui. Então, é importante que vocês cadastrem o e-mail pessoal de vocês. Logo abaixo tem o preenchimento do envio de documentação. Percebam que tem aqui uma caixa selecionar. Eu vou selecionar o bloco de documentos que eu já fiz o salvamento prévio. Para que eu possa inserir no sistema do INSS digital. Percebam que o tamanho do documento é inferior a 5 megabytes. Então, o sistema aceitou sem problema algum. Na descrição do arquivo, nós podemos inserir qualquer tipo de informação. Então, no caso aqui, eu vou colocar CTPS, identidade, CNIS, certidão de tempo de contribuição. Percebam que esse documento que eu inseri são os documentos originais, que são documentos obrigatórios. No caso desse requerimento que eu estou fazendo, não foi necessária a inserção de documentos terceiros ou simples, que são cópias xerox. Então, todo documento original, o INSS pede-se que o advogado faça a autenticação. Nos documentos originais, a autenticação é obrigatória. Nos blocos de documentos simples e terceiros, não tem essa necessidade. Então, percebam que aqui do lado, em ações, nós temos a possibilidade de excluir, caso perceba-se que foi inserido algum documento desnecessário, basta clicar, tem um formato de lixeira, e ao lado tem esse ícone autenticar. Ao clicar em autenticar, vocês vão perceber que ficou selecionado, autenticado. Essa é a forma que o advogado tem de dizer eletronicamente para o INSS que esses documentos originais que foram inseridos, eles são verdadeiros. Então, a gente clica em autenticar, logo em seguida, avançar. Percebam que eu passei para o item 3, seleção da unidade. Na seleção da unidade, sempre vai aparecer essa unidade, Avenida Amazonas 266, no centro de Belo Horizonte. Lembrando que essa unidade da Avenida Amazonas, número 266, na cidade de Belo Horizonte, é a unidade da Agência da Previdência Social que vai receber todo e qualquer requerimento feito pela advogada e pelo advogado através do INSS digital. Mas não necessariamente será a agência que vai analisar o requerimento ou o serviço pedido pelo advogado. Pode ser, inclusive, uma agência
diferente da cidade de onde reside o seu cliente ou de onde você tem o seu escritório. Importante destacar que para avançar logo abaixo, o advogado tem que clicar no serviço de atendimento. Quando ele clica, perceba que muda de cor, ficou selecionado. O prazo para análise é de 45 dias, então percebam que logo abaixo tem aqui o prazo final de análise. Eu clico em avançar. Aqui eu passo para o item 4, que é de confirmação do requerimento, que tem todos os dados do requerimento feito, ou seja, o prazo final de análise, o serviço requerido, que é aposentadoria por tempo de contribuição, os dados da minha cliente, o e-mail que eu cadastrei, que é o meu e-mail pessoal, o meu telefone do escritório, o meu telefone particular, o solicitante, no caso o meu nome. Logo abaixo tem os arquivos que eu juntei, todos em formato PDF. Eu vou selecionar logo abaixo esse item, declaro que li e concordo com as informações acima, para ter a possibilidade de avançar, e vou clicar em confirmar. Feito isso, percebam que logo acima, no canto superior esquerdo, tem-se requerimento realizado com sucesso, que é o último item, comprovante de requerimento. Aqui, o advogado e a advogada podem, se quiser, imprimir esse comprovante de requerimento, porém, a partir do momento em que se confirmou o requerimento feito, o INSS já envia automaticamente para o e-mail cadastrado um comprovante desse requerimento. Então, eu posso gerar comprovante que vai mostrar o número do protocolo desse requerimento que eu fiz, a unidade de atendimento, que é aqui em Belo Horizonte, lembrando sempre que a unidade de atendimento em Belo Horizonte recebe o requerimento ou serviço do INSS digital e vai redistribuir para uma das agências do INSS no estado de Minas Gerais. O solicitante, no caso, o nome do advogado, os dados do requerente, que são os dados do cliente, e alguns dados, algumas informações necessárias para o acesso à consulta. Então, esse requerimento que eu acabei de fazer, vocês vão perceber que a situação dele está em análise, ou seja, o INSS ainda tem o prazo de 45 dias para fazer a análise desse requerimento. Lembrando que logo após o requerimento feito, o advogado ele precisa sair do sistema ou atualizar a página para que ele apareça aqui no item consultar, ok? Feito isso, eu posso clicar em detalhar tarefa, que vai mostrar todos os anexos que eu inseri para análise do benefício da minha cliente. Caso o advogado ou a advogada tenham necessidade de fazer algum tipo de comunicação com o analista do INSS, ele pode clicar em comentários e inserir algum tipo de comentário. Aqui eu vou clicar em download só para que vocês vejam a sequência dos documentos feitos da minha cliente. Ou seja, o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, a cópia da carteira da OAB, a procuração, a carteira profissional,
No caso, propositalmente, eu não inseri a procuração, para que eu possa inserir posteriormente, como se eu tivesse esquecido um documento. Aqui a certidão de tempo de contribuição. Percebam que essa certidão de tempo de contribuição, ela é a certidão original. Então tem aqui a assinatura dos assistentes administrativos do órgão público. Por fim, eu faço também a inserção de uma contagem de tempo e algum outro documento que o advogado e a advogada queiram inserir. Como eu disse para vocês, de forma proposital, eu não inseri a procuração para mostrar como fazer a inserção de algum documento que eventualmente a gente tenha esquecido ou que simplesmente nós tivemos ciência após o requerimento. Basta clicar em detalhes, vai no benefício em que vocês tiverem feito o pedido, clica-se em anexos e dentro de anexo, em incluir anexo. Clica-se em incluir anexo e vai fazer a inserção desse anexo, normalmente, sempre lembrando, em formato PDF e nunca superior a 5 megabytes. Finalmente, é importante destacar que todas as vezes que quiser ou for preciso voltar à tela, busquem não utilizar essa seta, busquem utilizar a palavra voltar, para que o sistema não caia e que não saia do sistema do INSS digital. Vou mostrar para vocês, por fim, um requerimento feito com análise do próprio INSS. Foi um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a situação dele é a situação de concluída, ou seja, já foi feita a análise. Ao clicar em detalhar tarefa, temos aqui baixar processo em PDF, todo o processo administrativo de análise do benefício está inserido. E aqui eu vou mostrar para vocês a inserção de todos os documentos. Perceba a identidade, o requerimento, a procuração, a minha cópia de carteira funcional, a CTPS, que é a carteira de trabalho, com todas as anotações. E percebam que aqui eu fiz uma petição simples dirigida ao gerente executivo da Agência da Previdência Social, explicando rapidamente quais são os fatos e também a necessidade de retificação de um período no CNIS. Ou seja, esse cliente tinha um período trabalhado que estava na carteira de trabalho, porém não estava lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, eu expliquei essa situação para o analista do INSS, fiz a petição, imprimi a petição, rubriquei as páginas e assinei ao final. Então, é um documento original, foi inserido no bloco de documentos originais, mostrando para o analista do INSS alguns pontos, alguns detalhes importantes desse requerimento. Então, eu sugiro também o advogado e a advogada, quando forem fazer requerimentos ou serviços que exijam um detalhamento maior, que faça uma petição simples, objetiva, mostrando quais são os pontos que são de importante observação. Eu juntei também nesse requerimento uma simulação feita lá no site www.meu.inss.gov.br, uma simulação de tempo de contribuição, mostrando que esse cliente já tinha tempo de contribuição, inclusive atingindo 98 pontos, que é a não incidência do fator previdenciário. Inseri o CNIS e logo em seguida o analista do INSS juntou todos os dados
que ele tinha na base de dados do INSS e, ao final, juntou a carta de concessão do benefício desse cliente, que é aquela mesma carta que chega através dos correios para ele. Então foram essas as considerações feitas do INSS Digital. Espero que vocês tenham gostado, que utilizem da plataforma, que é uma plataforma que traz um conforto para o advogado e para a advogada, que podem fazer os seus requerimentos através do seu escritório, através até mesmo da própria casa, lembrando sempre que o advogado, caso queira, ele pode ir presencialmente nas agências do INSS, não é uma exclusividade a utilização do INSS Digital. Agradeço, por fim, a confiança do presidente Antônio Fabrício, que busca sempre pela capacitação do advogado e da advogada, buscando sempre o melhor atendimento e melhores condições de trabalho para o advogado, especialmente, no caso, o advogado previdenciarista. Um grande abraço.